Record, já estamos. Então, para já o Olá! quarto é muito giro, ou essa sala é muito gira. É uma sala mais ou menos comum, japonesa, de um apartamento relativamente antigo. Mas é muito gira. Então, como é que Obrigada. vai a tua vida com as aulas? Estavas-me a dizer que o Zoom dá jeito para as aulas. Sim, também acho isso. E é uma Pois, adaptação incrível agora. seria melhor que pudéssemos voltar para a sala de aulas, mas não podendo ser o caso. Felizmente temos o Zoom, mas realmente uma pessoa cansa-se muito mais a ficar frente ao computador, falar várias horas seguidas do que em frente de uma turma numa sala de aula. É um bocadinho Sim. diferente. E então, é uma sensação diferente. E os alunos às vezes também não ligam as câmaras, também não os podemos obrigar a ligar, porque não sabemos qual é a situação de cada um. Sim. Então tem sido assim. Tem sido assim desde março. Uma das faculdades que eu trabalho alterou as aulas para online já desde março, então já vão 2 meses e meio, quase 3, e mais vai continuar ainda pelo menos mais 1 ou 2 meses. A percepção que se tem aqui estando agora fora do Japão, a percepção que eu tenho aqui, mesmo falando com algumas pessoas e comparando aquilo que eu ouço das pessoas e também aquilo que eu vejo das notícias, a percepção que eu tenho é que algumas instituições, algumas empresas fizeram essas iniciativas de teletrabalho logo muito cedo, porque perceberam que era absolutamente necessário e se calhar também tinham a noção que era isso que se estava a fazer aqui na Europa. Mas assim, do ponto de vista de ordens gerais para todo o Japão, do governo central e não sei o quê, havia uma discrepância muito grande entre aquilo que algumas entidades mais conscientes estavam a fazer e aquilo que eram as ordens gerais. Como é que é estar aí e lidar com esta discrepância? E estar a ver as notícias e estar a pensar, eu não acredito nisto. Olha, realmente foi um bocadinho estressante quando começámos a ouvir as notícias da situação da China, e acho que aqui era por volta do final de janeiro ou fevereiro, quando teve aqueles casos dos retornados da China. Alguns não foram testados, creio que apenas são os que tinham alguns sintomas que foram testados, e alguns até recusaram serem testados. Então já logo desde o início, acho que em fevereiro, as pessoas já começaram com uma certa insatisfação. Quer dizer, como é que é? Sim. E foi curioso porque eles colocaram barreiras aos estrangeiros, mas os japoneses retornados da China poderiam voltar normalmente, o que pode gerou talvez um bocadinho de algumas críticas por parte da comunidade estrangeira aqui. E depois teve o caso enorme, que acho que teve uma repercussão internacional do navio, do Diamond Princess. Vamos Acho que é o nome, falar se não me engano, que com. também. Eu vou falar com outro português, precisamente Yokohama, e o que eu vou perguntar ao André é como é que era veres praticamente o Diamond Princess da janela e saberes o que é que aquilo representava. Sim, Eu é incrível. sinto muita pena das pessoas que tiveram que ficar nesse navio acho, não sei, várias semanas, e até muita gente ficou doente e faleceu. Foi realmente muito mal. Acho que foi uma situação muito mal resolvida, mas é curioso porque agora estamos num momento em que as infecções estão a diminuir, Uhum. ou pelo menos os números nos Sim. dizem que as infecções estão a diminuir rapidamente, e não parece que tenha havido assim, afinal das contas, tanto caos, ou ainda não houve. Ah, ou o Japão teve muita sorte, ou realmente as medidas, as pessoas, eu sinto que as pessoas realmente, muita gente levou a sério as que podiam levar a sério, porque nem toda a gente teve o privilégio de poder trabalhar em casa, É. muitas A vezes mesma nem coisa. era a sua decisão, pois mesmo que a pessoa quisesse trabalhar em casa, se a empresa não permitisse, a pessoa Sim. tinha que continuar a ir para o trabalho, e creio que muita gente continuou. Muita gente não, acho que muita gente, a maioria das empresas de funções não essenciais deixaram as pessoas fazer teletrabalho, desde que lançaram o estado de emergência Sim. em abril, de 7 de abril, ou seja, um bocadinho, pode ser visto como um bocadinho tardio.
Vamos ver, ainda não sabemos realmente toda a situação, mas... A faculdade, ou melhor, a universidade em que tu trabalhas também faz aquelas cerimónias de abertura do início do ano letivo, normalmente. Este ano letivo foi diferente, então. Se o fizerem em abril, como é tradicional... Uma das faculdades em que eu trabalho adiou o começo da faculdade para maio, então em abril, em final de março ou meio de março, eu não lembro quando foi tomada a decisão, mas quando começaram a perceber que não havia condições para começar em abril, o que eles fizeram foi adiar o começo de semestre para maio, para começo de maio, para depois da Golden Week. E quando começaram a perceber que isto talvez não ia dar muito certo, voltar para a sala dela em maio, eu acho que a meio de abril, a começo de abril, eles já começaram a pedir para nos organizarmos, e a faculdade também já se começou a organizar para fazermos as aulas online, e para uma universidade japonesa que nós temos esta imagem do Japão muito altamente tecnológica e futurista. Mas não é, não tem nada a ver, eu sei, credo. Aquela coisa de teres que escrever um papel ou enviar uma coisa por fax para pedires a password de acesso à internet, mind blowing, sim. Oh meu Deus, eu realmente tenho que fazer muita meditação zen, porque na faculdade temos que trocar password, acho que a cada 6 meses fica inválido. Sim. E não é que eles mandam um e-mail, troca-te só password agora, a pessoa quer usar e não dá para entrar. Sim. Então você tem que ir no escritório, na sala dos computadores, ir lá e mudar e fazer todo o procedimento, e se não estiver na faculdade tem que ir à faculdade de propósito, e basicamente eu a cada 2 meses tenho que ir lá, porque a cada 6 meses tenho que ir lá, porque eu nunca sei quando é que vai acabar a quantidade de coisas que se fazem em papel, por fax, e que é preciso fisicamente pôr o carimbo e tudo, é miles away do que está a passar em Portugal neste momento, o que realmente é o contrário da opinião generalizada de que o Japão é super tecnológico. Não, nesse aspecto não. No trabalho, não. Pois é. Então, e aí nessa zona de Tóquio, como é que se vive? É porque há muita gente, por falar em imagens de Japão super tecnológico, há muita gente que tem uma ideia de Tóquio, obviamente centrada apenas naquilo que é a publicidade que se faz de Tóquio, né? Shibuya e afins. Tu moras numa zona de Tóquio, não precisas dizer qual é se não quiseres, mas tu moras numa zona de Tóquio que eu conheço, que é muito linda, que é muito mais tranquila, que é outro Tóquio, que é o Tóquio menos conhecido das pessoas. O que é que tu gostas mais de viver no Tóquio de outskirts, aí onde tu estás? Talvez a conexão esteja um pouco instável, mas eu consigo te ouvir. Vamos ver se continua assim. Pois é, então, eu acho que as imagens que nós temos de Tóquio são de regiões muito específicas, e tudo o que é além disso, Tóquio realmente, mesmo nas áreas centrais, eu às vezes até me impressiono, é só sair da área central ali em Shinjuku, e Sim. Tem uns bairros muito locais, com lojinhas, e uma coisa mesmo como a vida de bairro, como a gente conhece em Lisboa. Mesmo no centro da cidade, 5 minutos andando fora ali da região de central de Shinjuku. E aqui ainda mais seguro que em Ochanomizu e coisas por aí, por exemplo. Não conheço tanto essa região, mas mesmo saindo ali de Shinjuku e mesmo na parte do Ueno e tudo, então o Ueno é muito bairrinho, não é? Muito interessante a vida urbana do Ueno, a vida local do bairro. Acho que parece um pouco também assim o ambiente de Lisboa. Mas a região onde eu moro é cerca de 20 km de Shinjuku. Tem comboio expresso, ou seja, a 15 minutos eu estou em Shinjuku, quando não é hora de ponta, porque a hora de ponta não tem os comboios mais rápidos, tem só os médio rápidos ou os lentos, e realmente é o subúrbio, mas é quase um campo, porque eu saio da porta do meu apartamento e tenho um hatake, como é que se diz em português, que eu já não consigo falar português. Não há nada parecido, mas sim, tens um campo.
um campo, pois um campo de plantações, digamos assim, que Campo tem de sempre arroz. plantações diversas. Não é de arroz, mas são vários, um senhor, e às vezes até acho que tem voluntários que vão, deve ter alguma atividade de horta comunitária, que tem várias pessoas que se agrupam para cuidar do campo, e isto a 20 quilómetros de Shinjuku. E tem aquilo que também, que é uma das razões que eu gosto muito desta área, que se chama Chofu. Uma das razões que eu quis morar aqui é que tem aquelas barraquinhas, aquelas banquinhas em que os senhores agricultores colocam os seus produtos, e tu podes deixar a Eu moedinha e adoro levar. Então isso. Eu adoro isso também. Dá imenso jeito, sobretudo em zonas onde tens campos, campos, campos e não tens casas. Ou seja, tens que ir com a tua bicicletinha. Estou eu a pensar nos meus dias em Kyushu, não é? Em que a gente tem que ir com a bicicleta à vontade, uns 10 km, até chegar a qualquer lado. E pelo meio há essas bancas que dão imenso jeito de ir comprando laranjas no caminho. Pois é. E tem coisas, às vezes, tem coisas que não encontramos facilmente no supermercado, ou a qualidade é totalmente diferente. Então, tem várias dessas barraquinhas, dessas banquinhas aqui. Não compro tanto como gostaria, eu acho devo que é dizer, sobretudo uma questão de nós, pelo menos a mim, no princípio, quando via isto e ainda tinha aquele efeito de estranheza, e era pensar. As pessoas confiam tanto umas nas outras que primeiro confiam que ninguém vai levar as coisas sem pagar. O que eu acho que se calhar era difícil de conseguir fazer em Portugal. Quero acreditar que não, mas talvez. Ou seja, as pessoas têm realmente a confiança de que alguém vai deixar a moedinha que eles dizem lá que custa. E depois também que ninguém vai tirar as moedinhas, porque aquilo vai sendo um milheiro. Portanto, esta coisa. Pois, exato. Esta coisa de tu passares por um símbolo óbvio de confiança na comunidade, eu acho que constrói também o teu próprio sentimento de eu gosto de estar aqui porque isto é uma comunidade em que as pessoas confiam umas nas outras. Claro que depois a gente conhece melhor o Japão e percebe que as pessoas confiam umas nas outras porque se vigiam umas às outras. Exato, exatamente, era isso que eu ia dizer. Sim. E o que acontece é que nas áreas rurais ou áreas mais locais costuma-se ter então esse mielheirinho, mas aqui na região a maioria desses produtores eles colocam num tipo de cacifo, até não sei se já viste, um cacifo em que colocas a moedinha e abre-se é tipo uma máquina de automática de postais. Exatamente. Então, ou então tem o agricultor a vender, ou seja, aqui tem esses 3 casos. Tem o caso, o que mora em frente ao meu prédio deixa as coisas lá, simplesmente. Na base da confiança. Um outro tem o senhor a vender, ou seja, e o outro é os cacipezinhos, então... mas claro, sim, se for em regiões mais rurais, é à base da confiança e se for alguém levar, o vizinho do lado já vai saber quem foi e a pessoa já está em apuros, já não tem condições. Sim, toda a gente sabe tudo. Eu às vezes chegava a um sítio, obviamente tinha que fazer contactos antes de lá ir, tinha que marcar alojamentos, tinha que contactar as pessoas que eu ia lá encontrar e não sei o quê. Mas eu chegava a um sítio e já toda a gente sabia quem era. Quem eu era, que era portuguesa e que estava a fazer trabalho de campo e não sei o quê. Então, senti que nós não temos alternativa. Nós somos adotados pela comunidade, não há alternativa. O que às vezes tem uma falta de autonomia. Sim, claro, eles tomam aquela coisa do Yoroshiku Onegai Shimasu, é verdade, eles tomam conta de ti, quer tu queiras, quer não. Exatamente. Então, e aí, já estás aí no Japão há uma série de anos, se calhar a maior parte das pessoas que vê aqui o canal nunca esteve no Japão num registro que não seja o de turista ou estudante. Eu queria te perguntar se tu podes partilhar com as pessoas um bocadinho acerca da tua perspectiva, daquilo que requer de uma pessoa, da sua maneira de estar e de crescimento pessoal, estar no Japão vários anos e adaptar-se ao estilo de vida japonês. Se calhar há pessoas que querem fazer isso, mas não sabem o que é que isso implica. Então, eu tive a sorte que eu vim ao Japão, visitei o Japão
cerca de 2 a 3 meses, por 3 vezes antes de me mudar para cá. E eu morei no Brasil antes, por isso é que é uma portuguesa. Já quero deixar avisado, disclaimer, Não faz já vão mal, achar que está alguma coisa que está estranha. O meu português é misturado com português de Portugal e do Brasil. Então, como as pessoas devem saber também, já tinha contacto com japoneses no Brasil e eu acho que isso ajudou muito a transição, o facto de ter a experiência de ter estado no Japão por média duração, ou curta média duração, antes de me mudar definitivamente, não sei se definitivamente, mas a longo prazo. Estou aqui, não há assim há tantos anos, ainda não fazem 5 anos. Eu acho que não é assim tanto tempo, mas esse processo ajudou a essa adaptação e na verdade eu nunca acabei por vir para o Japão em longa duração, um bocadinho pelas condições, mais do que uma decisão consciente. Acabei que eu tinha-me aplicado a vários processos de doutoramento e fui aceita, acabei por ser aceita no Japão, até por indicação do meu professor de mestrado. Olha, tem esta bolsa no Japão, não queres? E eu até fiquei um bocadinho, será que eu quero mesmo morar no Japão? Exatamente porque eu já tinha estado durante, no total de 6 meses, não sei se realmente combinava com a minha pessoa. Por mais que eu gostava do Japão, que eu gostasse do Japão como um espaço de imaginação e de fantasia, de tudo o que envolve e que preenche as nossas fantasias sobre o Japão, eu sabia, também em relação à minha pesquisa, decorrente da minha pesquisa, decorrente das pessoas que eu conhecia, que morar e viver permanentemente, é muito sendo um diferente estrangeiro, Sim. não é a mesma coisa do que ser um visitante. Claro. É muito diferente. E realmente implica muita humildade e até um pouco de resignação. E acho que tem várias fases que os estrangeiros que moram aqui passam: pela fase de encantamento e depois pela fase de extrema frustração. Eu já fui estrangeira noutro país durante quase 10 anos e não tem nada a ver, porque no Japão uma pessoa que tenha uma aparência ocidental nunca vai deixar de ser um outsider, um estranho, um estrangeiro. Nunca na vida. Então, pode ser um bocadinho triste ou desorientante perceber que a pessoa nunca vai até mesmo ser transparente, ser invisível, digamos assim. Claro. Às vezes é bom ser invisível. E há um momento quando somos viajantes que nós gostamos de ser visíveis e é incrível, e as pessoas passam na rua e às vezes eu sinto falta disso em Tóquio, onde os estrangeiros já estão a começar um pouco invisíveis, a se tornar um pouco invisíveis. Porque também queria uma conexão, não é? Quando vou nas áreas rurais, as pessoas, é uma estrangeira, de onde é que ela é, o que está aqui a fazer? Sim. E queria uma conexão. É uma desculpa para criar uma conexão humana, que em Tóquio é um elemento que falta um pouco aqui nesta grande metrópolis. Mas também pode ser um pouco cansativo, não é? A pessoa vai no supermercado e você fala muito bem japonês. Exato, era isso que eu ia dizer, toda a gente a dizer o mesmo. Que você usa muito bem os pauzinhos e fala muito bem japonês. Sim. Exatamente, e quer dizer, eu entendo que não seja por mal, mas eu entendo também as pessoas que reagem mal a isso. Principalmente pessoas que talvez tenham crescido aqui, pessoas que são filhos de estrangeiros que os Hafu. Basicamente a sua educação ou os de herança mista, Hafu, ou mesmo estrangeiros 100% ocidentais, digamos assim, que talvez nasceram e foram educados aqui. Quer dizer, são diariamente lembrados da sua exclusão da sociedade, o que deve ser um pouco complicado. Então tem acho que é um esforço permanente em ficarmos entre esse cansaço de
ou até às vezes tomar como um insulto que as pessoas nos perguntem de onde são. Tem gente que acha que isso é uma atitude racista. Eu não diria que é exatamente um racismo, pelo menos não com uma intenção negativa, é simplesmente como é, porque 99,99% de uma pessoa com uma cara estrangeira não é, não vai ter nacionalidade japonesa e também não vai ter nascido crescido no Japão. Então as pessoas, os japoneses tomam as suas atitudes em relação a que eles conhecem que seja a realidade. Ou então eles têm também pouco acesso à realidade multicultural que o Japão se está tornando lentamente, que é muito pouco ainda comparado com outros países. A realidade é essa, que o Japão é muito mais homogéneo. Então temos que sempre encontrar esse meio termo. Eu às vezes sinto falta, estando aqui há 5 anos, estando em Tóquio, eu fico feliz quando eu vou para outras regiões e as pessoas começam uma conversa. E é isso que eu notei. O Japão primeiro, é um país gigantesco, não é? É enorme e as pessoas não têm noção de que se a gente metesse o Japão em cima da Europa, uma ponta estava na Rússia e a outra estava na Madeira. Portanto, é muito, muito vasto. Mas dentro dessa vastidão toda, é quase a noção do país, mesmo, acho eu, dos japoneses, é que é um país macrocéfalo, em que toda a gente fala de Tóquio e da realidade de Tóquio, e isso ocupa muito espaço mental na noção dos próprios japoneses do que é o Japão. Mas Tóquio é o sítio menos japonês do Japão, porque Tóquio tem a maior concentração de estrangeiros, obviamente, não é? De expatriados, e o dia a dia na cidade, a mim, eu só estou em Tóquio quando preciso trabalhar em Tóquio, porque não é, apesar da cidade ter sítios encantadores, de facto, mas é muito duro viver aí. Eu sinto que é muito duro, essa coisa do ninguém quer saber da vida de ninguém, ou estão todos cheios de pressa para fazer qualquer coisa. A mim, na minha personalidade, isso manda-me para baixo, é mais difícil. Eu prefiro 1000 vezes estar no campo com todas as obachans a meterem-se na minha vida, mas ao mesmo tempo a sentir-me muito mais integrada em comunidades locais. Para mim é mais fácil viver assim do que viver na cidade. E realmente eu acho que a Tóquio tem ótimas oportunidades de trabalho e é por causa disso que está aí toda a gente. Mas ao mesmo tempo, as outras zonas rurais que tu também reconheces que têm outros encantos, parece que ficaram assim completamente esquecidas. Os próprios investimentos do governo central, isso notou-se muito, o desinvestimento, o despovoamento, pronto, as migrações dos campos para as cidades, essas coisas assim. E tu também conheces muito bem a área que foi aquilo que fez conhecer-te, que foi o Pimenta, que é a área da Arita. Sim, conheço relativamente bem, Então fala-nos lá dessa Estive algumas vezes em Arita lá, e pela cerâmica e por isso tudo. Oh meu Deus, é uma conversa, nem sei por onde começar, mas o Pimenta é um ceramista brasileiro que estava em Arita a trabalhar como coordenador de uma residência artística, e eu fui lá por parte de um projeto que era um projeto de, na verdade, era uma pesquisa preliminar para um projeto de pós-doc, que já começa a pôr os pés pelas mãos, e durante o doutoramento já comecei a pensar no pós-doutoramento. Mas o meu doutoramento era sobre estrangeiros que vieram para o Japão para estudar cerâmica. E isso levou-me também ao Pimenta e à Arita. E é uma região super interessante, com laços com a Europa já também muito históricos e antigos. E foi dessa forma que eu conheci o Pimenta. Infelizmente ele voltou para o Brasil, já que foi no Brasil, na verdade, foi o lugar onde eu conheci o Japão, que é o curioso. A minha primeira introdução ao Japão não foi no Japão, mas foi no Brasil, que eu mudei-me para o Brasil deixa lá ver, em 2008, 2007 ou 2008, que não tem a ver com a cerâmica, nem com o Japão, por motivos pessoais.
e acabei por ah, ah, conhecer a comunidade japonesa lá. Eu já tinha interesse por cerâmica, porque a minha formação é como arqueóloga, como arqueologia. Nós estamos sempre a encontrar cacos. Quando cavamos é o que mais as pessoas, toda a gente sempre gostou de comer. Toda a gente sempre gostou de comer em recipientes adequados e, se possível, bonitos, esteticamente agradáveis. Então, acho que a cerâmica é uma coisa universal e acho que é um ponto muito interessante, porque sendo universal, tem tantos formatos em tantos lugares do mundo e a cerâmica japonesa tem criado imaginações, né? Tem gerado na imaginação europeia, na imaginação americana, por vários motivos muito complexos. Mas a minha primeira introdução à cerâmica japonesa foi através de imigrantes japoneses no Brasil. E isso foi o tema do meu mestrado. Comunidade de imigrantes japoneses no Brasil. Acho que deve ser a maior comunidade fora do Japão. Sim, é a maior comunidade de japoneses fora do Japão. E tem as suas características únicas em alguns pontos, é como uma continuação do Japão que já não existe, porque a maioria desses imigrantes chegaram ao Brasil no começo do século XX, e até tem histórias muito interessantes entre a primeira leva de imigrações do pré-guerra e o choque cultural com a leva de imigrações do pós-guerra, que já era influenciado pela ocupação americana e por todos os desenvolvimentos que aconteceram na sociedade japonesa nesses 50 anos. Então, dentro dos próprios imigrantes japoneses no Brasil, houve esse tipo de choque cultural em relação à sua própria cultura. Então, são temas também muito interessantes e que têm-me levado nesta aventura do Japão. É como o Japão toma várias formas na imaginação de várias pessoas e na realidade de vários locais e contextos e de espaço e tempo, não é? Então a gente tende a perceber o Japão como uma realidade monolítica, estática. Há muitos Japões dentro do Japão. Sim. Exatamente, dentro e fora. Dentro e fora, dentro sim. E fora, então acho que é fascinante. Sim, como tu sabes, a questão da otherness, ou seja, o outro que somos nós e a imagem de alteridade que existem dentro de identidades culturais também é, não é, o meu tema. E essa coisa de haver uma projeção monolítica da identidade do Japão, mesmo para os próprios japoneses, é uma coisa que uma pessoa, quando anda nas comunidades japonesas fora do Japão, ou quando anda, como eu ando, em Kyushu, na prefeitura Nagasaki e afins, isso esboroa-se completamente e nós compreendemos que a identidade do Japão é múltipla, como provavelmente todas as identidades, as nacionalidades são inventadas, em grande parte é uma construção cultural. E tenho uma amiga minha que tu pelo menos virtualmente conheces, que é a Mio Matsuda, que sim. Num outro plano, que não é nem a antropologia nem a história da arte, mas é a música, mas também pesquisa sobre a identidade musical, cunhou o termo crioulo Japão. Ou seja, ela viu através da música que existe uma criolidade, passa a expressão, do povo japonês, em particular quando nós andamos nas franjas, e outra vez o linguajar todo das margens e da marginalidade como cultura e do terceiro espaço e não sei o quê, que existe quando andamos ali em Okinawa, Kyushu, comunidades japonesas no Brasil, que existe uma criolidade japonesa, mas que quando uma pessoa começa a ver com esses óculos, mesmo em Tóquio descobre esse Japão crioulo. Então é muito interessante que, apesar das pessoas andarem a fazer coisas diferentes na área dos estudos japoneses, seja cerâmica e arte e influências de técnicas de cerâmica, seja construção de identidade e património cultural, seja música, como faz a Mio, seja o André com a questão dos buraco e da discriminação da comunidade buraco, que eu falei com ela há dias, acabamos todos por bater em certas teclas que são estas
só se consegue estudar estudos japoneses quando começamos a problematizar uma série de coisas que são consideradas dados adquiridos sobre o que são os próprios estudos japoneses. Eu acho que não temos que bater talvez ainda mais nessa tecla, não sei se ainda chegou aos ouvidos das pessoas. É claro que as pessoas que não conhecem o Japão a fundo, não vamos também querer destruir todas as suas fantasias até ao zero, mas obviamente há muitos estereótipos sobre o Japão e mesmo os próprios japoneses têm uma visão muito homogénea do que é a sua cultura nacional. E eu dou aulas a alunos japoneses e sinto uma posição às vezes até um bocadinho desconfortável de estar a tocar nesses temas, mas acho que não importa a nacionalidade, os japoneses não são os guardiões da sua cultura, como os portugueses não são os guardiões da cultura portuguesa. Ainda há muita gente que discorda disso. Ou pois seja, é, então posso estar a dizer uma coisa muito polémica. Para um investigador isso deveria ser uma posição crítica no bom sentido, mas podes ter a certeza que ainda vejo muito isso nas conferências, obviamente. Se falo de estudos japoneses, mas quem é você que não é japonesa nem descendente para andar a falar do que são estudos japoneses, percebes? Isso ainda acontece. Infelizmente nunca presenciei esse momento, espero que não venha a presenciar em nenhum futuro, mas eu acho que tem havido certas reações em relação a quem tem a legitimidade e quem tem a autoridade para falar sobre certas coisas, não só em relação aos estudos japoneses, mas em vários outros. Estamos numa crise de um pouco de crítica académica, intelectual e enfim. E acho que é interessante todos esses projetos de nos interligarem a várias pessoas de várias nacionalidades com interesses que se cruzam, ou seja, uma japonesa que foi morar em Lisboa e canta fado, quer dizer, qual é o problema de uma japonesa cantar fado? Eu acho lindo e acho incrível, e eu nem gostava de fado e eu só ouço fado da Mio, para ser sincera. Ou seja, a cultura é para se trocar, quer dizer, não existe uma cultura essencial, não existe um grupo guardião de certas práticas culturais, ou seja, a cultura sempre veio de qualquer outro lugar e vamos continuar a partilhar, não é? O curso em que tu estás agora a participar, a licenciatura em que tu és professora, é a licenciatura de História da Arte, alguma coisa assim, estudos culturais? A minha posição é muito, como é que se diz? Também crioula, digamos assim, misturada. Eu estava a perguntar porque eu tenho aquela ideia de que os jovens japoneses têm poucas oportunidades para serem familiarizados com estudos culturais e humanidades em geral. Ou seja, coisas como pensamento crítico, análise literária, análise artística, são coisas que são pouco... existem pouco nos programas escolares até eles chegarem à idade da universidade e muitas vezes, mesmo quando eles tiram cursos da área artística ou humanística, depois têm muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho e podem mesmo até simplesmente ir trabalhar, sei lá, para uma empresa grande de tecnologia ou fazer secretariado ou outra coisa qualquer. Então a minha pergunta era no sentido de perceber como é que são os teus alunos e que expectativas é que eles têm, apesar de estarem a estudar uma coisa artística e humanística. Então, eu dou aulas em 2 faculdades e nessas 2 faculdades eu pertenço a departamentos diferentes. Uma das faculdades em que eu dou aula é uma faculdade americana que tem um campus aqui no Japão e nessa universidade eu estou no departamento de arte e história da arte, são no mesmo departamento. Então são estudantes que querem, no caso dos estudantes japoneses, então temos estudantes que são mistos, são estudantes japoneses que querem a experiência de estudar numa universidade americana sem ter que sair do Japão e talvez queiram a experiência de falar inglês, claro, mas também de ter contacto com estrangeiros, ou seja, é um passo positivo
Acho que eles percebem que isso pode ser um plus, uma vantagem no seu futuro profissional, o facto de dominar inglês. Infelizmente, como sabemos, inglês ainda é uma dificuldade muito grande para a maioria dos japoneses. Muito, meu Deus. Mesmo os meus alunos que passam por uma série têm que passar tem uma série de parâmetros para aceitar alunos japoneses na nossa universidade. Mesmo assim, enfrentamos dificuldades com o nível. Isto falando de uma pessoa que não é nativa em inglês. E noutra universidade, onde eu estou, que é uma universidade japonesa, onde eu estou no departamento de Sociologia, que foi no departamento que eu me formei, no doutoramento. Depende dos semestres. O semestre passado eu tive só praticamente estrangeiros, alunos de intercâmbio, e um aluno japonês, muito interessado em trocar ideias sobre o Japão com outros estrangeiros. Quando são alunos que não são ryugakusei, que não são de intercâmbio, temos sempre muitos alunos estrangeiros, porque a maioria das universidades japonesas agora tem muitas inscrições de alunos chineses, que são alunos regulares, não são ryugakusei, não são alunos de intercâmbio. Então, na minha primeira turma era um misto de estudantes japoneses e chineses, e agora a minha terceira turma são todos, todos alunos japoneses. E é interessante, quer dizer, eu acho que a academia japonesa ainda tem um caráter muito insular. Basicamente as pessoas só leem textos japoneses, de autores japoneses, textos em japonês de autores japoneses. É um bocadinho tradicionalista. Mesmo os professores, e mesmo os professores que aceitam orientandos estrangeiros, não dominam assim tanto o inglês. Então acho que ainda tem muitos passos para dar, para realmente ter para ter um nível, eu acho que ao garantir que os estudantes estrangeiros consigam ter uma educação Houve uma série de coisas que para mim foi um choque nas universidades no Japão. Por exemplo, eu tive como visiting researcher e como invited speaker na Kyoto Gaidai, em Kyoto. E depois também tive poucos períodos de tempo noutras, mas na Kyoto Gaidai foi onde tive mais vezes e mais tempo, portanto tudo somado. E uma coisa que eu achava incrível era que as pessoas têm uma noção de o que é a minha vida prática, os percursos da minha vida, as etapas da minha vida, e depois a faculdade é uma espécie de período da vida das pessoas em que, primeiro, já não têm a pressão que têm no secundário, porque aí é o contrário do que em Portugal, ou seja, os miúdos são completamente trucidados, esmagados, com horas de estudo e aulas extra de preparação para exames, que é uma coisa que se calhar muita gente está a ver aqui o canal não tem noção, por isso é que eu estou a explicar, mas tu estás farta de saber isto. Os miúdos são completamente, vivem estressados, ansiosos e sleep deprived, não é? Sem horas de sono suficiente, até aquele ponto dos exames da universidade. E depois, quando fazem os exames da universidade e entram para a universidade, encaram os 3 ou 4 anos que vão ser a seguir como uma espécie de intervalo nas suas vidas, porque é um intervalo entre a pressão dos exames da escola e depois a pressão do que vai ser o mundo, o corporate business, não é? O mundo do trabalho e do mercado de trabalho. E então, é uma questão de mentalidade, porque o que eu estava a perceber ali, tanto com os outros professores como da parte dos alunos, era que a mentalidade deles dos anos da faculdade é que aquilo é uma fase da vida das pessoas para descobrirem a sua personalidade, crescerem, fazerem amigos para a vida, terem outro tipo de experiências. O último ano da faculdade é muito normal, ou era muito normal, eles faltarem para irem a entrevistas de emprego, por exemplo, porque supostamente faziam as entrevistas de emprego antes de terminarem a faculdade, que era para depois, quando terminassem, fossem aos recrutamentos das respectivas empresas, fazer os estágios e as formações, porque são as empresas que os ensinam a trabalhar, não é a faculdade. Ou seja, o próprio mercado de trabalho encara que aquilo que eles fizeram na faculdade não interessa. Nós agora vamos lhes dar a formação para eles trabalharem na nossa empresa. Não interessa se eles estudaram jornalismo, ou arqueologia, ou literatura, ou não sei quê.
vais aprender a trabalhar numa cadeia de restauração, vais aprender a trabalhar ali com aqueles métodos, passas por aquelas semanas ou aqueles meses de treino. E então há um divórcio entre para que é que serve a faculdade e o que as pessoas estudam na universidade, que é o contrário do que se passa cá, porque eu acho que o que se passa cá é desenvolve-se a personalidade, a relação com os amigos, uma série de aprendizagens sociais, e depois quando se entra na faculdade é tipo, agora é que vou levar isto a sério, porque já tenho 18 anos e começam a ter outra maturidade. Aí era de outra maneira. E então eu sentia-me extremamente, isto só para dizer que eu sentia-me extremamente frustrada estar a dar aulas ao último ano do curso de português e eles dormirem, por exemplo, isso é normal, eles dormirem, ou eles terem faltado para ir em entrevistas de emprego. E eu assim, no primeiro ano em que fiz isso, fiquei extremamente confusa, como podes imaginar. As pessoas veem a faculdade exatamente como tu disseste, como esse intervalo, até existe uma palavra para isso que eu estou aqui a esforçar-me para me lembrar, mas não consigo, a falar 5 línguas, parece que não falo mais de uma língua de jeito agora, mas é exatamente, e o curso que as pessoas tiram não tem nada a ver com a formação futura. E eu me pergunto porque é que as pessoas investem, os japoneses investem tanto dinheiro, ou os pais, quer dizer, eu sei porquê, porque ter um curso é basicamente uma condição para conseguir um bom emprego, mas podemos perguntar porquê. Não o tema do curso, é só uma questão. Pois, exato. É um. E é sobretudo a universidade em Kandô, o prestígio da instituição. Exatamente. O prestígio da universidade, ou seja, se a pessoa conseguiu, como aluno do colégio, da escola secundária, estudar o suficiente e ter o esforço e ter a paciência e todo o suficiente para entrar numa faculdade de prestígio, a partir de que entra na faculdade já está garantido que vai passar. É muito raro as pessoas não passarem, os alunos não passarem nas disciplinas, e o que é esperado dos alunos é praticamente nada. E os professores também têm uma visão de ensino que é ficar a falar durante 1h30 e são anfiteatros enormes, quer dizer, eu também estudei assim. Mas estando a dar aulas numa faculdade americana, estamos a ver uma outra visão da educação, não é? Mais ativa. E é a passividade completa. E os alunos dormem, como disseste, e é o momento também das atividades de clubes, não é? Sim. A universidade é um momento em que dá para experimentar, é um momento de experimentação, é exatamente o que tu disseste. Então tem vários clubes em que a pessoa pode participar, e eu acho que é mais a partir desses clubes que os estudantes vão ganhar as aptitudes para entrar no mercado de trabalho, geralmente corporativo, porque a maioria das pessoas vão trabalhar para empresas e vão adquirir ou que já têm vindo a adquirir essa questão de respeito à hierarquia. Então mesmo nos bokatsu, nas atividades do clube, existe. Eu tinha pensado, quando eu fazia o doutoramento, tem de Kendo, sei lá, vou experimentar, e depois ouvi as reviews dos meus colegas que aquilo era super rígido e tinha que ir mesmo todos os dias e tinha que fazer uma série de coisas extras e voluntário. Eu, não, quer dizer, estou a fazer doutoramento, já me chega os prazos e as tarefas todas envolvidas nisso, então é mais o que é envolvido na vida da faculdade em geral, e é a faculdade em que a pessoa entra, se é ou não prestigiosa, do que o curso ou as matérias que a pessoa tira. As notas, ninguém nunca vai pedir as notas nem saber, não importa. E as faltas, os professores são muito coniventes com faltas e coniventes com os alunos a dormir. Felizmente as minhas aulas são pequenas e eu obrigo. Eu sinto pena dos meus alunos porque eu vejo pânico. Primeiro de ter que falar inglês, depois de ter que expressar opinião abertamente.
Expressar a opinião é o pânico completo. Eu comecei, quando eu tenho que explicar às pessoas coisas da mentalidade japonesa, às vezes até visitantes que agora acompanho também no Japão, eu digo-lhes, vocês não peçam opinião porque eles entram em curto-circuito. A única maneira de explicar é dar-lhes um curto-circuito se eles tiverem que expressar a opinião. Eles ficam tão nervosos, tão estressados, porque todo um sistema pedagógico, toda uma socialização secundária que enfatiza que é errado expressar a opinião pessoal e ser egocêntrico e impor o teu ponto de vista sobre os outros. E então, quando lhes pedem a opinião de uma maneira tipo, vá, estou à espera, é extremamente agressivo para a pessoa em questão. Não é só difícil, eles sofrem mesmo com isso. E realmente é um desafio. Eu acho que toda a educação não é virada para o pensamento crítico, não é? Desde a primária até a secundária é para a memorização de fatos. E é curioso porque os japoneses sabem muitas palavras em inglês, mas eles não sabem colocar uma frase, a maioria das pessoas. Então, o professor é visto como uma autoridade máxima que tem todo a fonte do saber e então é como quer dizer, é um vessel que ouve e memoriza fatos e datas e nomes. E é isso, e depois esquece a seguir. E depois esquece, pois é. Isso é talvez um problema muito recente, relativamente recente, quer dizer, dos últimos 30 anos, digamos assim, da educação japonesa, e tem muitas críticas, não é? Eu, bom, não quero ser excessivamente crítica, mas realmente é uma educação que cria bons cidadãos para um governo não muito democrático e bons trabalhadores para empresas também não muito preocupadas com os trabalhadores, não é? Realmente a função é cumprida nesse sentido. Sim, e é curioso que o Japão tem um historial tão longo, centenas de anos de historial de um sistema pedagógico muito interessante, que é o sistema do mestre-discípulo, e que é transversal a tantas áreas, é transversal às artes marciais, sei lá, à caligrafia, a tudo. Esse sistema de aprendizado entre mestres e discípulos é tão interessante e transportou-se para outras partes do mundo e inspirou outros sistemas também de pedagogia, mas depois quando se instalaram as universidades, com um formato, digamos, que ocidental, no sentido em que a instituição em si tem um organigrama de formato ocidental, apesar de depois de ter uma cultura de trabalho japonesa também lá dentro, mas quando se instalaram as universidades como instituições de ensino superior, eu acho que eles deitaram fora o bebé com a água do banho, ou seja, eles esqueceram-se que têm esse sistema nativo, digamos assim, de aprendizagem mestre-discípulo, e isso não foi misturado ou não contribuiu para a construção do modelo do que é o ensino universitário aí no Japão. Mas quando a gente vai para outros contextos, por exemplo, há bocado estávamos a falar das residências artísticas. Quando vamos para as residências artísticas, redescobrimos a maravilha desse sistema mestre-discípulo na aprendizagem de disciplinas mais práticas. E aí as pessoas, mesmo os japoneses, eu acho que se sentem muito felizes com esse método. Eu acho que depende de quem... Eu acho que depende muito das pessoas e na minha pesquisa de cerâmica que eu tenho sentido é que cada vez menos japoneses jovens tendem a aceitar esse sistema, porque ele também é um sistema, digamos, um bocadinho, que pode ser percebido, pode ser percebido como um pouco autoritário, porque ele também parte da questão da hierarquia. Ele dá mais autonomia a quem aprende, mas ele também parte dessa ideia de repetir o mestre, repetir para master, não sei como é que se diz em português,
e para depois, a partir daí é que se dá o seu próprio voo, não é? Então isso eu acho que se adequa muito bem à aprendizagem de práticas do corpo, ou sejam artesanais ou artes marciais, por exemplo. Não sei qual seria a aplicação em termos mais num âmbito universitário, que é mais em base da intelectualidade. Mas o que eu ouço dos mais mestres de cerâmica de uma certa idade é que os japoneses jovens, ninguém mais quer ir lá treinar com eles. As pessoas querem entrar na faculdade de artes e já fazer o seu próprio trabalho criativo sem ter a base técnica e também sem ter que passar por esse, que é quase um processo de uma iniciação. Que são anos começa por a pessoa ter que provar que está disposta a se dedicar o suficiente, ou seja, um ano a lavar o chão, um ano a tirar as ervas daninhas do jardim, então a provar a sua dedicação e depois, step by step, ir tomando, realmente aprendendo o seu ofício, ir nos vários estágios de aprendizado. E é curioso que, para os estrangeiros, isso é muito mais interessante, esse processo, que é um processo que nós não temos ou perdemos, porque não existe, eu acho que esse processo de aprendizado japonês talvez não seja tão diferente como eram as oficinas medievais. Sim, claro, existe um na Europa antes da Revolução Industrial. Sim, perfeitamente. Todo esse sistema na Europa, sim, medieval renascentista, ou seja, pré-revolução industrial, claro, sim. Pois, exato. Vejo exatamente os então paralelos. Tem essa coisa também da nostalgia, não é? Tudo o que sentimos falta na nossa cultura, que muitos estrangeiros vêm aqui buscar no Japão também essa noção do mestre, essa noção do aprendizado mesmo por imersão na técnica, imersão na vida do mestre e na localidade, então na comunidade, tem vários níveis de aprendizado que não apenas intelectual ou técnico. E portanto muitos desses mestres, por isso eu acho que também há a fascinação talvez de estrangeiros de residências artísticas no Japão, o interesse tenha também a ver com isso, com essa oportunidade de contacto com essas pessoas que têm um nível realmente muito alto de técnica. Eu vejo cada vez mais interesse da parte de criativos das mais diversas áreas em fazer de facto residências artísticas do Japão ou simplesmente períodos em que podem estar num sítio e ir experimentando técnicas diferentes em muitas coisas, não só na cerâmica, mas também na música, no teatro, na dança, na fotografia, etc. Aquilo que me parece que ainda é uma coisa a desenvolver, mas eu acho que é uma questão de tempo e vai lá chegar em poucos anos, é as próprias organizações ou às vezes também NPOs, não é? As non-profit, ou quem quer que seja que organize essas iniciativas culturais e mais de residência artística e de produção orientada, o que eu acho que lhes falta ainda é desenvolver um sistema de, primeiro, quase que marketing, no sentido em dar-se a conhecer ao estrangeiro, fazer coisas como websites em inglês, ter alguém que fala outras línguas, inglês ou alemão, ou 3 ou 4 línguas ocidentais para atender as pessoas. Ou seja, é o interface e é o marketing que ainda praticamente não existe e está a ser mais lento de se desenvolver. Porque o interesse das pessoas em irem fazer existe e o interesse deles, sobretudo nas zonas economicamente mais deprimidas. O interesse e a necessidade de desenvolver isso também existe, precisamente por aquilo que tu disseste, que também é o que eu noto, que os jovens japoneses, como só têm aqueles anos de intervalo da faculdade para desabrochar e para descobrir quem são e fazer alguma coisa significativa antes de serem outra vez apertados no mundo do mercado de trabalho, eles querem chegar à faculdade e se são pessoas com realmente um impulso criativo,
Eles querem chegar à faculdade e fazer. Eles querem pintar, eles querem dançar, eles querem escrever, eles querem construir. Eles querem usar aqueles anos para produzir qualquer coisa que seja a sua marca no mundo. E já não estão com aquela coisa do vou passar 5 anos com o mestre a aprender a respirar. Não é? Já não têm a paciência para isso, porque eu acho que eles veem a vida deles em intervalos muito, muito confinados. Enquanto que os estrangeiros estão numa de vou aprender 5 anos a respirar no Japão. Portanto, veem a coisa de uma maneira diferente. Eu acho que estão cada vez a surgir mais oportunidades desse tipo de residências artísticas, também como no processo de revitalizar as áreas rurais. E realmente o Japão tem uma posição muito, acho que, positiva e excepcional, uma série de circunstâncias que fariam esses projetos bem-sucedidos, não fosse todas essas dificuldades que tu mencionaste e as dificuldades também que temos agora, neste momento. Sim, e claro. que colocam esses projetos em causa. Porque se não existem turistas, não sei, estamos a ter um desenvolvimento económico também rural muito baseado no turismo e depois vemos também nestas situações que não podemos talvez depender 100% uma região de um país, depender 100% só das atividades turísticas. Então precisamos mesmo criar talvez comunidades criativas multiculturais e cosmopolitas que tenham acesso a estrangeiros e acesso a japoneses, e também precisamos de criar as condições nesses espaços em que os estrangeiros possam que tenham comunicação em inglês e outras línguas, como foi o caso do Pimenta em Arita, que ele tornou-se basicamente o símbolo ali da Arita. Ela era a pessoa mais famosa praticamente. Ele chegou a andar várias vezes entre o Brasil e o Japão por causa disso, porque ele estava a investir, não é, no kiln dele lá no Brasil. E ele ia para o Brasil e depois eles voltavam a chamá-lo em Arita porque não havia ninguém que fizesse o que ele faz. E então eles precisavam dele. Mas é que a questão é que o Japão precisa dessas pessoas, mas o governo japonês não dá oportunidade dessas pessoas se estabelecerem aqui. Então tem muitas limitações em relação aos vistos. Os vistos são muito ligados no caso de visto de trabalho, a pessoa ter um pré-contrato, e não é sempre que esse tipo de iniciativas muito pequenas, muito rurais, muito que estão no começo, que conseguem providenciar esse tipo de condições. Então acho que realmente, se o Japão quer ver mais dessas iniciativas criativas em áreas rurais, precisa um pouco de abrir o seu processo de vistos e como os vistos são organizados, apesar de estão sempre a abrir novos tipos de vistos e novas condições, parece que são sempre condições inalcançáveis. Sim, é um bocado impressionante que as pessoas que estão aí, conheço pessoas que estão no Japão há 10 anos e ainda não sabem se o visto vai ser renovado e coisas assim. Sim, isso é um bocado impressionante. Eu também, por outro lado, eu também não posso dizer se Portugal é melhor ou pior, porque eu também não sei como é que é ser estrangeiro em Portugal. Se calhar também tem condições de visto muito complicadas. E uma pessoa que não tem que pensar nisso também não conhece. Mas realmente... Pois, exato. Pelo menos os ricos têm facilidade, bastante facilidade. Não é? Se tiveres um sponsor ou se puderes ser o teu próprio sponsor, está tudo bem, não é? A ideia é um bocado essa. Pois, tem uma série de categorias, mas é sempre à base das condições económicas, vai sempre levar a isso. A pessoa, não a sua contribuição intelectual ou criativa ou cultural ou social, mas a sua contribuição económica. Isso é um reflexo da política. Eu acho que a política do governo japonês em geral, um foco muito forte na economia, e isso também se refletiu na atitude agora que foi em relação às infecções do Covid, que também a grande preocupação era salvar a economia. Primeiro era salvar os Jogos Olímpicos. Pois.
Mas a economia também precisa, a economia também se movimenta a partir da cultura, a partir das artes, a partir das pessoas criativas. Então acho que precisamos realmente desse tomar de consciência que existe valor para além do valor económico em capital. Em Portugal estamos a passar exatamente pelo mesmo drama agora. Os setores culturais, artísticos, criativos estão, sim, on the break mesmo. Vamos levar este ano com calma. Este ano é um ano em que a palavra-chave é ter calma, respirar fundo e tomar decisões conscientes. Olha, muito obrigada por tirares este tempo a falar comigo depois de um dia atarefado a dar aulas. Obrigada, sem problema, foi ótimo. Há mais, se quiseres também podemos falar mais tarde outra vez. Há alguma coisa que queiras deixar ficar aqui no livro, tipo livros teus, coisas, projetos que queiras falar? Não tenho um livro meu prontamente acessível, a não ser que as pessoas vão a uma cidade muito pequenininha no Brasil, chamada Cunha, que é um centro de cerâmica com vários ceramistas japoneses, que é uma região muito interessante e espero que as pessoas possam visitar quando acabe a situação que estamos a viver agora e que também possam vir ao Japão e visitar essas áreas, não se limitarem. Sim. Kyoto é incrível, eu adoro Kyoto, mas existem, e Tóquio, quer dizer, acho que podemos passar, não sei, mas que as pessoas possam expandir os seus itinerários para regiões, e isso acho que é um dos papéis que tens feito muito bem, levar pessoas a regiões menos conhecidas, mas com muito para oferecer, como Arita e outras regiões. Agora já estou mais à frente. Agora quero levar pessoas para Goto. Pois já, eu vi que tens um projeto, parece muito interessante. Sim. Eu também quero ir porque eu nunca fui, então por favor leva-me junto. É o máximo, é tipo, o mundo acabou e aquilo é depois. Sentes completamente, é mesmo essa sensação. Aquela coisa de tu só consegues chegar a uma determinada ilha se arranjares um pescador que te leve lá, porque não há ferry, essa ideia, e é ótimo, é mesmo para aí que eu quero ir. Pois, exato. É isso mesmo, acho que é uma boa condição para o itinerário de viagem. Sim, esse género. Vamos andar como? Não há carros, não há nada. Esse tipo de coisas. São os melhores lugares. São os melhores onde lugares. Acontece, imprevisível e onde acontecem as coisas mais incríveis, é sempre nesses lugares. Que as pessoas podem estar à vontade, que o Japão também é e não é só, acho que não é só estereótipo, é relativamente seguro comparado com outros lugares do mundo, então são convidados a se perder, principalmente nessas regiões rurais, venham e percam-se e convivam com as pessoas. Acabam todos na casa de alguém a beber shots, não há problema. Exatamente. Esperemos que possam vir e experienciar esse Japão. Quando houver abertura de fronteiras, neste momento, mesmo que a gente queira, não pode ir a lado nenhum. Pois é. Mas para haver abertura de fronteiras também tem que se reunir as condições. Olha, esperemos que seja em breve. Que te deixem Obrigada. A trabalhar em casa, porque é mais seguro. Que não voltem a abrir instituições antes de haver condições para abrir as instituições. Acho que isso é o mais importante. Porque se nos voltam a pôr numa sala de aulas com 150 pessoas, não dá para garantir nada. Portanto, realmente, ainda bem que estás assim. Por enquanto parece que vou continuar. Obrigada, Inês, pelo convite. Nada, vamos falando fora do record por aí. Beijinhos. Vamos, beijinhos. Tchau.